Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a Luana e essa é mais uma aula do Home Bill. E se você gosta de aulas como essa, siga o nosso canal, compartilhe com os amigos e também ative o sininho para receber mais. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o fitocromo, O que é o fitocromo e como é que ele está envolvido na vida das plantas, no seu desenvolvimento. Aqui é o nosso sumário. Então, nós vamos falar sobre o fitocromo, os processos fisiológicos, o estiolamento e o fotoperiodismo. Bom, então o que é esse fitocromo, Então, é uma classe de substâncias importante no desenvolvimento das plantas. Então, é uma proteína que permite às células vegetais, responderem aos estímulos luminosos. Então, a molécula de fitocromo, ela pode assumir duas formas, interconversíveis, que são chamados de fitocromo vermelho e fitocromo vermelho longo. E para esse fitocromo vermelho e vermelho longo, a gente coloca representações. Aqui tem o fitocromo vermelho, o FV, e o fitocromo vermelho longo, o FVL. Só que vocês também, ao pesquisarem, podem achar o fitocromo vermelho com PR, por conta da nomenclatura em inglês, e o fitocromo vermelho longo como PFR. Então, já sabem que tem a nomenclatura em inglês e a em português, Mas significam a mesma coisa, fitocromo vermelho e fitocromo vermelho longo. Então, o fitocromo vermelho, ele se transforma no fitocromo vermelho longo ao absorver a luz vermelha de comprimento de onda na faixa de 660 nanômetros. E o fitocromo vermelho longo, ele se transforma no fitocromo vermelho na escuridão ou se absorver luz, vermelha de comprimento de onda mais longo na faixa de uns 730 nanômetros, que é um vermelho de onda mais longa. Então, como a luz solar ela contém comprimentos de onda, correspondentes tanto ao vermelho quanto ao vermelho longo, então durante o dia as plantas elas apresentam as duas formas de fitocromos, como com certa predominância no vermelho longo. E à noite, a gente pode ver aqui que o fitocromo vermelho longo, ele se converte no fitocromo vermelho, dependendo da duração do período de escuridão, Essa conversão ela pode ser total, de forma que a planta, ao fim de uma longa noite, como as noites de inverno, por exemplo, ela pode apresentar apenas o fitocromo vermelho. E os fitocromos, eles estão envolvidos em diversos processos fisiológicos, processo fisiológico de germinação, de floração, entre outros. Então, como a germinação, de sementes de certas espécies de plantas que só ocorrem com estímulos luminosos. E a dependência da luz para a germinação, ela é uma característica adaptativa das sementes pequenas, como as do alface. E como essas sementes não têm muita reserva nutritiva, é conveniente que elas germinem perto da superfície do solo, iniciando o mais rápido possível, a produção do seu próprio alimento. O efeito da luz sobre a germinação é denominado fotoblastismo, Sempre quando a gente vê esse foto, na palavra, como fotoblastismo, fotossíntese, significa luz, Esse blasto aqui, no caso, já vai significar broto. Então, sementes que necessitam de estímulos luminosos, para germinar, são chamadas de fotoblásticas positivas. E também tem as fotoblásticas negativas, que são aquelas que não necessitam desse estímulo luminoso. E somente as fotoblásticas positivas precisam dos estímulos luminosos, porque nelas o processo de germinação ele é induzido pelo fitocromo vermelho longo, se forma durante o período de exposição à luz. E as sementes da maioria das espécies vegetais, elas são fotoblásticas negativas, germinando mesmo quando enterradas profundamente no solo. E nesses casos, o eixo epicótilo-hipocótilo, ele se alonga rapidamente e a jovem planta, ela emerge como um cotovelo, denominado gancho de germinação. Então, o crescimento na ausência da luz, enquanto a planta jovem ainda está enterrada no solo, é chamado de estiolamento. E se trata de um processo, que é um processo adaptativo que faz a planta atingir, logo a superfície. E a manutenção do gancho de germinação na ausência da luz evita o contato direto da gema apical
e das primeiras folhas, né, com as partículas de solo, poderia acarretar em dano, né, às frágeis estruturas da planta. O estiolamento, ele pode ser observado colocando sementes, né, para germinar sobre um substrato úmido, seja no solo, seja no algodão, seja no papel. Acho que todo mundo nos anos iniciais ali da escola já fez aquele experimentinho de colocar o grão de feijão, né, no algodão para germinar. Então, seja colocar nesse substrato úmido, seja no claro ou seja no escuro. E as plantas que se desenvolvem no escuro, né, elas apresentam um caule alongado. Aqui a gente pode ver entre a comparação dessas duas imagens, né, a mostarda cultivada na luz e a mostarda cultivada no escuro. Então, elas apresentam um caule alongado, folhas pequenas, um gancho pronunciado e a cor amarelada, né? Aqui seria um gancho pronunciado, essa cor amarelada, uma vez que os plastos, né, eles não produzem a clorofila na ausência de luz. E esse conjunto de características, né, típico de estiolamento, se deve à ausência do fitocrômio vermelho longo. Bom, e a floração, né, de diversas plantas, elas ocorrem em específicas épocas do ano, né? Então, em determinada época do ano, a gente sempre vê, aquela planta ali, ela vai florescer já já, aquela ali tá florescendo, todo mundo acha muito bonito, né, os ipês florescendo, os amarelos, os roxos, né, e aí vai depender da época do ano. Mas o que faz, né, as plantas, elas florescerem em épocas determinadas? Com diversas espécies de plantas, né, ela tem sua floração regulada pelo fotoperiodismo. Então, é pela relação entre os períodos iluminados, né, e também pelos períodos de escuridão, que é no ciclo ali de 24 horas. Quanto ao comportamento de floração, as plantas elas podem ser classificadas em 3 tipos básicos, né, que são as plantas de dia curto, as plantas de dia longo e as plantas neutras. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas plantas. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de cada uma delas, né? Então, as plantas de dia curto, a gente tem como exemplo aí o morango. São as que florescem, né, quando a duração do período iluminado diário ele é inferior a determinado número de horas. E esse valor de horas limite, né, para a floração, que varia de acordo com a espécie, é denominado o fotoperíodo crítico. E, em geral, essas plantas, né, elas florescem no início da primavera ou do outono. O exemplo é o morango. Já a planta de dia longo, né, a gente tem como exemplo aí o alface. Elas florescem quando a duração do período iluminado diário ele é superior ao fotoperíodo crítico. Em geral, nessas plantas elas vão florescer no verão. Então, o que importa aí, como a gente pode ver, não é a duração do período iluminado, mas se ele é maior ou se ele é menor determinado valor, né, que é o fotoperíodo crítico para a espécie de planta considerada. E agora a gente vai falar sobre as plantas neutras, né? O que são plantas neutras? A gente já vê ali que as plantas longas e de dia longo e as plantas de dia curto, elas são influenciadas pelo período iluminado e o período do escuro. Já as plantas neutras, elas não dependem, né, do fotoperíodo. Nesse caso, a floração ela ocorre em resposta a outros estímulos, né? Quais são os estímulos? A gente pode ser o estímulo do período frio, o estímulo da chuva, o estímulo do calor. E o exemplo ali é o tomate. Bom, aqui nesse slide eu coloquei para vocês conseguirem visualizar melhor, né, o que seria cada uma dessas plantas e também conseguirem copiar, né, para depois vocês revisarem, caso fiquem com dúvida. Então, as plantas de dia curto são aquelas que precisam ficar expostas à iluminação por um tempo inferior ao seu fotoperíodo crítico. Aqui a gente tem o exemplo do morango, que foi o mesmo que a gente viu anteriormente. As plantas de dia longo são aquelas que dependem da iluminação por tempo superior ao seu fotoperíodo crítico. O exemplo foi o alface. As plantas neutras, elas florescem independentemente do período de luz ou escuro ao qual estão expostas. E o exemplo foi o tomate. Bom, então nas plantas de dia curto, né, o fitocromo vermelho longo, ele atua como inibidor da floração. E por isso elas florescem apenas nas estações do ano em que as noites elas são longas. E durante o período prolongado, né, de escuridão, todo o fitocromo vermelho longo, ele se converte espontaneamente em fitocromo vermelho, né, deixando de inibir a floração.
Agora falando sobre as plantas de dia longo. O fitocromo vermelho longo, ele atua como indutor da floração. A diferença ali que a gente pode ver do dia curto e do dia longo, né? O vermelho longo no dia curto, ele inibia a floração. Já no dia longo, ele induz a floração, né? E elas só florescem se os períodos de escuridão forem curtos, de modo que não haja, né, a conversão total do fitocromo vermelho longo em fitocromo vermelho. E na época do ano que as noites são longas, as plantas de dia longo, elas não florescem, porque todo o fitocromo vermelho longo, ele é convertido em fitocromo vermelho, o qual não induz, né, a floração. E outro fator, né, que a gente já discutiu também sobre ele, que determina também a floração das plantas, né, é o fotoperiodismo. A gente discutiu sobre ele alguns slides atrás, mas só relembrando um pouquinho sobre ele. Então, o comprimento de um dia, né, ele é conhecido como fotoperíodo, e as respostas do desenvolvimento das plantas ao fotoperíodo são chamadas de fotoperiodismo. Então, algumas plantas, elas só florescem, né, em determinada estação do ano, pois elas dependem de fatores relacionados com a luz e com o escuro para florescer. Então, é chamado de fotoperiodismo as respostas biológicas que algumas plantas elas possuem em relação à duração do período de luz e de escuro, né, em um ciclo diário. E o fotoperiodismo ele tem a função determinante ali, né, no que diz respeito à floração. Então, só foi para relembrar um pouquinho sobre esse fotoperiodismo. Bom, aqui em diante a gente vai ver alguns exercícios, né? Mas vocês podem voltar na aula, vocês podem anotar as suas dúvidas, né? Para conseguir resolver os exercícios. Eu vou ler os exercícios com vocês e depois de ler, vocês podem pausar o vídeo, podem tentar responder, mas eu vou dar a resposta sim. Então vamos para o nosso primeiro exercício. E abaixo de cada exercício tem a fonte de onde ele foi retirado. Então, o primeiro exercício. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses, né, das frases da questão 1 a 4. Então, as alternativas que a gente tem para substituir é A. Plantas de dia curto, B. Plantas de dia longo, C. Plantas neutras. Na questão 1, uma planta que, para florescer, requer períodos de escuridão iguais ou maiores que 8 horas é Bom, ela precisa de períodos iguais ou maiores que 8 horas, né? A gente sabe que a planta neutra, ela independe do fotoperíodo, e a planta de dia longo, ela prefere mais o período iluminado do que o período de escuridão. Então, se ela requer períodos de escuridão iguais ou que sejam maiores, né? Provavelmente é uma planta ali de dia curto. Questão 2. Uma planta que não floresce quando submetida a períodos de escuridão maiores que 8 horas. Lembrando, planta neutra, ela não depende disso. A planta de dia curto, ela prefere períodos maiores, né, de escuridão. Já a planta de dia longo, ela não vai querer florescer, né, tendo períodos de escuridão muito longos. Então, aqui seria a alternativa B, planta de dia longo. Questão 3. Uma planta que só floresce em fotoperíodos com período de escuridão de, no mínimo, 16 horas é uma planta de dia curto, de dia longo ou neutra. Ela prefere o período de escuridão, longos períodos de escuridão, né? Então, a planta de dia longo, né? A planta de dia curto, ou de dia curto, desculpa. Essa seria a alternativa A. A planta de dia longo, ela não iria gostar, né, desse período tão longo de escuridão, e a planta neutra para ela não faria diferença. Agora a questão 4. Uma planta que não responde ao fotoperíodo é uma. Bom, a gente viu que a planta de dia curto ela responde ao fotoperíodo, florescendo quando períodos de escuridão são maiores. A planta de dia longo também, quando floresce quando os períodos de iluminados são maiores. Já a planta neutra, ela não depende disso, então seria a alternativa C, né? Planta neutra, uma planta que não responde ao fotoperíodo. Questão 5. Então, o termo fotoperiodismo diz respeito A. Ao movimento do vegetal em direção à luz. B. Ao crescimento voltado para a fonte luminosa. C. A resposta de um ser vivo às variações da duração dos dias. D. A duração da fotossíntese em uma planta. E.
ao tempo de exposição da planta a uma fonte luminosa e a sua relação com a fotossíntese. Bom, questão de fotossíntese a gente não tratou nessa aula, nada sobre fotossíntese. Nós não falamos sobre o movimento, né, das plantas em direção à luz, nem o seu crescimento voltado para alguma fonte luminosa. Mas a gente falou sobre as respostas das plantas, né, quando tem um período de dia mais curto, quando tem um período de dia mais longo. Então, seria a alternativa C, a resposta de um ser vivo às variações na duração dos dias. Questão 6. Sabemos que existem plantas de dia curto, de dia longo e neutras. No verão, quais dessas plantas não florescem, né? Bom, no verão, a gente observa um aumento da duração do dia. Se tem um aumento da duração do dia, que planta ali ela vai ser privilegiada por isso, né? Ela vai florescer, no caso. Na questão pergunta qual não vai florescer, mas vamos analisar aqui qual vai florescer. No caso, a que vai ser privilegiada por esse aumento do dia, né, é a planta de dia longo. Ela prefere períodos mais iluminados e menores períodos na escuridão. E as plantas neutras, né, elas não dependem do fotoperíodo, para elas tanto faz se tá mais escuro, tá mais claro, determinada quantidade de horas. Então, a que não vai florescer vai ser as plantas de dia curto, né? Questão 7 é da Fatex. Então, grupos de angiosperma das espécies 1, 2 e 3 foram submetidos a tratamentos fotoperiódicos, manifestando os resultados descritos abaixo. Quando receberam diariamente 3 horas de luz e 21 horas de escuro, a 1 não floresceu, mas a 2 e a 3 floresceram. Quando foram expostos a 10 horas diárias de luz e 14 horas de escuro, a 1 e a 2 floresceram, porém a 3 não floresceu. Com base nesses dados, pode-se concluir acertadamente que a 1, a 2 e a 3 são, respectivamente, plantas. Então, ele quer saber se são plantas de dia longo, plantas neutras ou plantas de dia curto, né? Então, vamos analisar aí. Planta 1, né, que é uma planta, como a gente pode ver, pelo que foi descrito, né, ali no enunciado, uma planta de dia longo. Mas por que ela é uma planta de dia longo, né? Pois quando ela foi submetida a 21 horas de escuridão, ela não floresceu. Agora indo para a planta 2. A planta 2 a gente pode ver que ela é uma planta neutra, né? Mas como a gente chegou nessa conclusão? Ela floresceu, né, independentemente do tempo do escuro. Então isso já dá para ver que ela não depende do fotoperíodo. Já a planta 3, né, a gente pode ver que ela é uma planta de dia curto. Mas por que que ela é uma planta de dia curto, né? Como é que a gente chegou aí? Porque ela floresceu apenas quando ela foi submetida a um longo período de escuro. Então, a alternativa aí é a D. A 1 é uma planta de dia longo, a 2 é uma planta neutra e a 3 é uma planta de dia curto. Indo para a questão 8 agora, que é uma questão de 2009 da VUNESP. O professor chamou a atenção dos alunos para o fato de que todos os ipês roxos existentes nas imediações da escola floresceram quase ao mesmo tempo, no início do inverno. E por outro lado, os ipês amarelos existentes na mesma área também floresceram quase que ao mesmo tempo, né? Porém já no final do inverno. Uma possível explicação para esse fato é que os ipês roxos e os ipês amarelos apresentam a. Pontos de compensação fotóticas diferentes e provavelmente são de espécies diferentes. B. Pontos de compensação fotóticas diferentes e isso não tem qualquer relação quanto a serem da mesma espécie ou de espécies diferentes. C. Periodismos diferentes e provavelmente são de espécies diferentes. D. Fotoperiodismos diferentes e isso não tem qualquer relação quanto a serem da mesma espécie ou de espécies diferentes. E fototropismos diferentes e isso não tem qualquer relação quanto a serem da mesma espécie ou de espécies diferentes, né? Então a gente pode ver aí que esses IPs, eles apresentam fotoperiodismos diferentes, né? Uma vez que a floração, né, deles, ele ocorreu em momentos diferentes do ano. Um ocorreu ali, como a gente pode ver, no início do inverno, já o outro já ocorreu próximo ao final do inverno. Então, a gente pode ver que o periodismo deles é diferente, né? Como a floração ocorreu em momentos diferentes, coincidindo assim com a mudança, né, na duração dos dias. Então, seria
a alternativa C, fotoperiodismos diferentes, e provavelmente são também de espécies diferentes. Bom, qualquer dúvida sobre as questões, vocês podem deixar aqui embaixo. Também podem voltar na aula, pausar, tentar refletir um pouquinho, né, sobre o conteúdo que foi passado. E aqui estão nossas referências. Eu utilizei o Mundo Educação, o Prepara Enem e também o Biologia Moderna de Amabis e Marto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? E voltem sempre ao nosso canal, compartilha com os amigos e deixe o seu like. Muito obrigada pela atenção.